Voltamos então, pessoal, com o segundo bloco desse nosso segundo Espaço Heráclito, feito aqui em Chicago, nos Estados Unidos. Ao fim do primeiro bloco, pessoal, eu falava a vocês sobre o homem ridículo e seu ímpeto de suicídio diante daquela menininha que clamava pela mãe numa noite fria e úmida de São Petersburgo. O homem ridículo se pergunta, ele faz uma série de perguntas fundamentais sobre esse niilismo, essa completa impossibilidade de transcendência com a morte de Deus que o acossava tanto, a ponto de fazer com que ele pensasse, não só pensasse, e quisesse tornar consecutivo o suicídio. Ele pensava da seguinte maneira: será que o fato de eu me apiedar, fato que me incomoda, porque eu sou um suicida, será que o fato de eu me apiedar por essa menina, que não tem quem a proteja, que está vendo a mãe padecer, provavelmente a mãe está morrendo, será que o fato de eu me apiedar por ela é algo herdado? É algo que faz parte da mera tradição, dos meros costumes, tais como eles me socializaram? Ou será que se eu estivesse lá em Marte, próximo daquela estrela Sirius para a qual eu olhei, no momento efetivo em que eu decidi me suicidar, será que se eu estivesse em Marte eu sentiria a dor pelo outro da mesma forma? Essa pergunta, que parece simplesmente aleatória, traz toda uma reflexão dostoievskiana sobre a verdade do caráter interrelacional da nossa identidade social e, sobretudo, moral, o moral social, de tal maneira que ela transcende o logradouro comezinho e ordinário e específico onde ela se dá, e se constitua como algo quintessencial para todos nós que efetivamente vivemos em sociedade, que é o aspecto sociomoral do homem em relação com os demais, a sua característica efetiva de relação com o outro. E isso é importante por quê? Porque o homem ridículo, quando entra no seu sonho, e nesse sonho ele vai perfazer todo o caminho do homem, desde a sua queda mítica, que retoma ali a história do Gênesis, de Adão e Eva, do primeiro livro da Bíblia judaica, depois que se tornou um livro judaico-cristão, na conformação do Velho Testamento pela Igreja Católica, mas no primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, que é um texto originalmente judaico, o homem ridículo chega até essa comunidade idílica no seu sonho e vai perfazendo as trajetórias que fizeram com que os homens se apartassem de si mesmos, que fizeram com que eles saíssem de uma organicidade, a princípio, total com a natureza, de tal maneira que eles não tinham nem consciência sobre si mesmos, até o ponto em que eles herdaram o ego, em que o ego se desenvolveu. E aqui ego não vem com um sentido propriamente psicanalítico, mas vem com o sentido de eu, o ego do latim, ego te absolvo, que a Igreja Católica colocaria, o eu te absolvo, o eu como um feixe de desejos, o eu como um feixe de vontades, um eu que a civilização vai apurando e o capitalismo leva às últimas consequências, de tal maneira que eu me contraponho a você, a vocês, de tal maneira que o nós é que seja problemático. O curioso, pessoal, e aqui nós começamos a fazer uma aproximação efetiva entre as premissas do Allan Kardec no Livro dos Espíritos e a filosofia da história do Hegel, é que o homem ridículo vai se dar conta da sua natureza moral e social nos estertores do suicídio, à beira do suicídio, no momento em que ele quase abandona a possibilidade de se tornar alguém efetivamente presente na sociedade, para além da mera reprodução do todo que nos escapa, que nos aliena. Alguém que abraça a sociedade efetivamente. Ele só pôde encontrar, então, a possibilidade de se reencontrar consigo mesmo e com os demais pela dor, pela crise. E esse é um fator interessante para nós começarmos a pensar aqui no nosso Espaço Heráclito, coisa que nós vimos fazendo desde o início da trajetória do Espaço Heráclito, mas aqui nos Estados Unidos a gente começa a trilhar novos caminhos, até em discussão com aquilo que eu venho estudando, num outro sentido na minha tese, que a dor teria então um papel dostoievskiano, e tem um papel fundamental também no espiritismo kardecista,
A dor teria um papel dialético fundamental no sentido de que ela descentra o ego de si mesmo. E no caso do homem ridículo, o ego estava tão concentrado, não mais na expressão do prazer, mas naquilo que o prazer tem de dor efetiva, que ele já não conseguia nem... Não é que ele não conseguia sair de si mesmo. Esse si mesmo já havia sido completamente abalado. Porque o ego só era então passível de dor. Quando vocês leem o belíssimo diálogo platônico Fédon, ou da alma, em que o Sócrates retira os aguilhões da sua perna, prestes a beber a cicuta, e conclama o Esopo a escrever uma narrativa a partir do prazer que ele sente, prazer advindo da dor que a perna sente por conta do aguilhão que havia sido retirado. Nessa dialética entre prazer e dor que já está presente ali, e aí vocês veem aqui, ó, a dor que o apresentador sente ao querer falar com vocês, a cachorrada aqui atrás, presente aqui no quintal chicagônico, digamos assim. Então, o nosso querido Sócrates traz uma discussão sobre a vinculação do prazer e da dor, que é muito próxima do que acontece com o nosso homem ridículo. O homem ridículo se purifica, o homem ridículo perfaz um caminho para além do lodo ao chafurdar na dor, mas não ao chafurdar nela num caminho circular, como aquele que enreda o homem no subsolo. Na verdade, esse caminho de dor, de mergulho para as trevas, de mergulho para uma dor irredimível, é muito próprio daquele que chafurda no egocentrismo de tal maneira que não seja possível de nenhuma maneira vislumbrar um caminho redentor para essa dor. E nesse momento, aquilo que eu trago a vocês é uma perspectiva que o Espiritismo, por exemplo, traz, via Allan Kardec, nesse caso o Livro dos Espíritos, de tal maneira que a vida seja não apenas o suportar da dor, mas seja a retomada de um princípio de justiça, desde a concepção simples dos espíritos, de tal maneira que a justiça vai se sobrepondo nas diversas vidas. E, no caso, nessa vida específica que nós vivemos segundo o Espiritismo, nós temos ainda uma série de missões a expiar. Então a dor, ela tem o sentido de purgar determinada mácula que o Espírito traz em termos de justiça, porque aí eu faço um parênteses e é interessante pensar que, ainda que nós relativizemos, no sentido sofista, e a modernidade se apurou nisso amplamente, ainda que nós relativizemos o sentido do que seja justo ou injusto, é curioso como a determinada ação que nos traga o mal, nós queremos contrapor uma ação, muitas vezes no sentido taliônico e vingativo, da retaliação taliônica, mas fundamentalmente num sentido de que seja retribuída uma ação que possa cicatrizar justamente o mal que foi trazido. Então, o Espiritismo tem uma noção, e o Kardec traz isso de maneira muito interessante no Livro dos Espíritos, nos seus diálogos com os espíritos, na psicografia que ele fez das perguntas e respostas que formam a estrutura do Livro dos Espíritos, o Kardec traz uma noção de que passar pelas provas significa purificar o espírito por meio de uma metáfora que o Dostoiévski usaria, uma carta para sua sobrinha, a Sofia Alexandrovna. O espírito passa pela dor, assim como o ouro passa pelo fogo para purificar o não ouro, para se tornar mais puro. E isso faz bastante sentido quando nós pensamos o Kardec, nas sucessivas encarnações e na purificação via sofrimento, com o sentido hegeliano dialético do sujeito posto não como entidade estática, como eu centrado em si mesmo, mas sim como movimento do eu, como movimento constitutivo de si mesmo, dialeticamente configurado. E eu trago aqui um exemplo, vou olhando aqui para o tempo do nosso programa, eu trago aqui um exemplo fundamental para nós pensarmos sobre isso. Utilizemos aqui a sentença: o homem ridículo é um sofredor. Homem ridículo e o núcleo do sujeito homem chegam até o predicado sofredor, ligado pela cópula do verbo de ligação ser, no caso é, conjugado na terceira pessoa do singular, o predicado que deriva do homem ridículo, e ridículo já é um adjetivo ali para o nosso núcleo do sujeito, o homem,
é visto pela lógica formal, por essa lógica que estanquiza e rompe o movimento das relações, como algo eminentemente estático. O homem ridículo é sofredor, tal como se sofredor fosse uma substância derivada da sua essência de ser homem ridículo, de tal maneira que isso fosse imutável. E é curioso justamente que o universo tomado dialeticamente por Hegel, e aí, ao dialogar com o nosso Heráclito de Éfeso, que dá nome aqui ao nosso espaço Heráclito, é curioso como no caráter antitético do universo concebido por Hegel na sua dialética, na verdade da relação do real com a dialética, só é possível conceber sofrimento em distinção, em contraposição à felicidade. Sofrimento como movimento, calor como movimento até o frio, frio como arrefecimento, calor como arrefecimento até o frio, frio como turbilhão até o calor, alto como desgaste a se tornar baixo, baixo sobreposto por camadas até que alto se torne. Nessa luta dos opostos que conformam o movimento do universo, a síntese da dialética, a síntese como movimento, seria a união desses opostos num tipo de construção, numa síntese maior do que no caso do homem ridículo, a dor. Então, dialeticamente, para nós observarmos essa sentença, quando nós falamos o homem ridículo é sofredor, sofredor é um estado ao qual a antítese não sofredor, ou seja, purificado, se contrapõe, de tal maneira que nós, ao invés de analisarmos o homem ridículo como uma entidade, uma mônada, algo parado, nós vemos essa frase dentro da sua cadeia de movimento. O homem ridículo é um não sofredor, como se duas entidades se contrapusessem e se entrechocassem até que se dê justamente a síntese de superação. Isso, pessoal, é interessante porque quando nós então conjuminamos sofrimento dostoiévskiano e a possibilidade de um transcurso dialético para além da dor, a noção de eternidade que está presente no sonho de homem ridículo, porque ele vai até uma segunda terra, que supostamente seria uma cópia da nossa, de tal maneira que essa segunda terra possa ser um novo plano. Quando Cristo fala, a casa de meu pai tem muitas moradas, e a noção, então, de reencarnação kardecista como possibilidade de justiça e purgação sucessiva até que o mal de fato seja purificado, porque em uma vida, vale dizer, não seria possível dar transcurso a toda a carga de purificação que esse espírito traz, carga que está muito mais em potência do que em ato, e é justamente para que se deem os atos que as reencarnações ocorrem segundo o Espiritismo. E quando nós fundimos isso a uma dialética de transcurso, que vê na união dos contrários, que é justamente o sofrimento e a purificação, nesse nosso caso, a possibilidade de síntese, nós começamos a pensar sobre as trajetórias individualmente configuradas das nossas próprias vidas. E começamos a pensar sobre uma série de eventos que aparentemente são despidos de sentido, só nos fazem sofrer, mas que, em grande medida, quando nós conseguimos nos distanciar, e essa também é uma dialética da proximidade e distanciamento, quando nós conseguimos ter um distanciamento tal, de tal maneira que nós conseguimos aferir consciência, e aí o Kardec diria, com um sentido de eternidade, senão dentro de uma lógica pautada por uma única vida, em que o hedonismo é a máxima, qualquer tipo de desvirtuamento do prazer é tido como algo completamente inconcebível. Isso é interessante, o Dostoiévski tem uma obra que levou isso às últimas consequências, e a literatura contemporânea, a meu ver, teria que continuar a dialogar com isso, porque é um fator de época fundamental. Nossa época é muito mais hedonista do que a época do Dostoiévski, refinou muito mais essa empiria múltipla e cada vez mais cega, sem que haja um sentido ulterior de superação. Mas, nesse sentido, o Kardec diria, com a possibilidade de eternidade, faz sentido um sofrimento que traz uma possibilidade de redenção, não só no sentido do prazer, mas no sentido de expansão da consciência e compreensão de que a superação da dor foi justamente um momento fundamental para que o prazer se elevasse para além de si mesmo e se transformasse em felicidade conjunta com o outro e pelo outro que ainda sofre, no sentido de retroalimentação da compaixão e da caridade. Essa dialética me parece bastante clara
ou me parece clara não seria, porque ainda temos muito que discutir, muito a escrever, mas me parece mais clara quando nós pensamos na trajetória, por exemplo, de um homem ridículo. Mas a dialética que quer se configurar teria que pensar da seguinte maneira: quando nós pensamos individualmente, tudo bem, mas e agora? E se nós quisermos pensar essa tensão no âmbito macro, no âmbito socialmente configurado, no movimento da história como um todo? Aí vem aquele texto que eu havia mencionado no primeiro bloco aqui do programa, chamado Um Paradoxalista. Texto que eu traduzi do inglês para o português pela edição norte-americana aqui do Diário de um Escritor. Vocês podem encontrar esse texto, Um Paradoxalista, que é um primor, ali no Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Vocês põem no Google ali que vocês encontram Um Paradoxalista, Portal Heráclito. Nesse texto, a personagem dostoiévskiana, diferentemente do homem ridículo, propugna pela guerra como uma possibilidade de purificação. Isso é, na verdade, beira o contrassenso mais absoluto depois das experiências mais tétricas pelas quais o século XX passou em termos de holocausto à direita, a morte dos judeus, a morte dos poloneses, a morte dos russos, a morte dos homossexuais, a morte das testemunhas de Jeová nos campos de concentração e dos demais prisioneiros, a morte industrial, a completa desrazão do sofrimento, administrado pelos parâmetros mais refinados de técnica racional, de conjuminação industrial de um morticínio. Qual seria a possibilidade dialética de apreender uma movimentação nesse sofrimento em termos de elevação da humanidade? Esse me parece ser um desafio fundamental. Dito de maneira objetiva, imediata, extremamente imediata, qual seria a possibilidade de purgar a humanidade com sofrimento de tal monta, com duas guerras e, sobretudo, com um assassínio industrial de toda uma comunidade religiosa de 6 milhões de pessoas? Porque vejam, uma coisa, pessoal, é purgar a trajetória individual do homem ridículo por intermédio de um sofrimento que o leve do suicídio a uma possibilidade de descoberta da verdade e tentativa de expressão dessa verdade. Aquilo que já é muito difícil de conceber, seja por uma doença pela qual a pessoa passa e aprende, ou então, mesmo que a pessoa tenha uma outra vida, que essa doença possa trazer aprendizado para aqueles que ficam e possa fazer com que a pessoa, o portador de um câncer terminal, com que a pessoa mesmo aprenda, se purgando por esse sofrimento, passa a ser algo extremamente tenso e complicado de se pensar no sentido macro da sociedade, quando milhões e milhões de pessoas são exterminadas por uma guerra. Nesse texto, Um Paradoxalista, a personagem diz que os seres humanos se tornam mais próximos de si mesmos e transcendem o seu próprio ego no ímpeto de disputa da guerra, na filiação a um partido, na filiação a um país, que eles conseguem sair do comezinho e do modorrento de suas vidinhas que se voltam para si mesmas, no sentido da guerra como purificação, como fogo que purifica o ouro. Essa dialética ainda está para ser narrada e para ser pensada aqui por nós no Espaço Heráclito, mas aqui o que eu pretendo apresentar a vocês é o quê? Uma noção de que, se no âmbito individual, que obviamente não está conectado do social como o transcurso dialético aqui do programa quer mostrar, se no âmbito individual a possibilidade dessa dialética de transformação se dá, ainda que com dificuldades, como pensá-la num sentido macro, como movimento da história? O espiritismo e o hegelianismo, quando voltados para um sentido de purgação via eternidade, trazem essa concepção. Dostoiévski também tende a trazê-la. E esse é um programa, nesse nosso segundo Espaço Heráclito feito nos Estados Unidos, esse é o programa que tem o sentido de trazer essa discussão que vai se prolongar aqui no nosso Espaço Heráclito. Então, da próxima vez que nós se virmos, provavelmente eu estarei à beira do Lago Michigan. Deixo aqui um grande abraço e até o próximo Espaço Heráclito daqui a 2 semanas, pessoal. Grande abraço e tchau, tchau.